nossos irmãos internautas aí, pode abrir a vossa Bíblia, no nome de Jesus. Os irmãos que não vieram no culto, gostam de assistir culto em casa, tá aí. Aleluia. Faltou um bocado, não foi, varão? Só Jesus. Arrebatado não foi, porque eu estou aqui e vocês também, tá? Glórias a Deus. Jesus é fiel, Deus sabe todas as coisas. Glórias a Deus. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10? Amém. Capítulo 9. Eu falei 10, todo mundo amém. Jesus é fiel. Que diz, versículo 36 do capítulo 9 de Atos, diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, ou se dedicava no ministério de boas obras e esmolas que faziam. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava viva com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pondo-se de joelhos, e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhes a mão, e levantou-a. Chamando os santos e as viúvas, apresentaram viva. Versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite. E dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Igreja, aqui uma mensagem bastante conhecida. Eu já ministrei essa mensagem aqui no Templo dos Milagres, em alguns outros lugares, mas eu entendi algo poderoso aqui dentro. Deus abriu mais uns leques sobre a respeito dessa mensagem e um aprendizado para a nossa vida. A Bíblia Sagrada depois vai trazer menção, depois que Pedro ele vai curar Enéas ali de uma enfermidade tremenda, que há bom tempo ele estava enfermo em cima de uma cama. E no versículo de número 36, o escritor Lucas deixou bem claro que para ser discípulo, para ser pregador, para ser obreiro, não precisa simplesmente ser homem, porque a Bíblia Sagrada aqui está mostrando, trazendo a menção, dizer: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Então aqui já quebra algo de alguns lugares, de alguma seita, dizendo que a mulher não pode trabalhar na casa do Senhor, que a mulher não pode pregar a palavra, que a mulher tem que ficar calada, que a mulher não pode exercer um cargo ministerial, porque em algumas traduções diz, na King James 1611, a tradução está dizendo que ela se dedicava no seu ministério. Que ministério esse que ela fazia? O ministério dela era ministério de bastidores. O ministério dela, ela exercia o seu cargo, ela costurava roupas, ela fazia vestidos para vestir os órfãos e vestir as viúvas. E o ministério dela era tão dedicado, e ela fazia boas obras. Que boas obras? Ela ajudava com esmola os necessitados. Então essa discípula, além dela ser discipulada e fazer a obra do Senhor, ela tinha algo que o Senhor deixou dentro da igreja, do segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai encontrar aqui ela buscando recurso para a igreja, ela buscando recurso de outros lugares. Ela se dedicava naquele ministério. Eu creio que ela saía a pedir,
para ajudar as pessoas necessitadas. Ela tirava do dela para costurar roupas para vestir aquelas mulheres viúvas. Então o ministério dessa mulher foi tão importante, o ministério dessa mulher, que o escritor Lucas deixou bem claro: havia em Jope uma discípula. E quem é ela? Tabita, ou seja, Dorcas. Quando eu apresento o nome dela, significa que é importante, porque foi necessário escrever que era uma discípula. Então, lugares que impedem a mulher fazer a obra, a mulher pregar, a mulher evangelizar, está indo contra a Bíblia Sagrada. E Deus falou assim: meu filho, a mulher é tão importante como o homem no ministério. No ministério de Cristo, no ministério apostólico. Veja que ela se dedicava, e olha que ela se dedicava no seu ministério. O ministério dela não era de frente às câmeras, não era de frente ao povo. O ministério dessa mulher era dentro de 4 paredes, com uma máquina de costurar, quem sabe bater nos pés. A minha mãe tinha uma máquina assim, ó. Eu brincava até de carrinho ali no meio daquelas rodas ali, então na mão. Então ninguém via o seu ministério, mas ela estava tecendo e vestindo viúvas necessitadas. Ela se dedicava em um ministério que ninguém via, mas só que o ministério dela era tão importante quanto o meu e o seu, que prega a palavra, que louva a palavra. E veja que ela se dedicava no seu ministério. Quando nós fazemos a obra do Senhor, nós temos que nos dedicar àquilo que o Senhor nos entregou a nós fazer. Seja para limpar a cadeira, limpar a igreja, seja para enfileirar a cadeira, ser porteiro, pregador, louvar o Senhor. Nós temos que nos dedicar. Pastor, mas ninguém via, porque somente aqui Lucas, ele vai falar sobre Dorcas. Então era significado que poucas pessoas a conheciam, ela e o seu ministério. Ela não queria simplesmente aparecer, não. Ela, para o homem, ela queria se aparecer a Cristo, porque ela sabe que nenhum do vosso trabalho será em vão no Senhor. O homem pode não honrar, mas o Deus do céu, Ele nos entrega o que nós precisamos. Se não me falha da memória, é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz, vamos lá ver, 1 Coríntios, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. É aqui mesmo. Olha o que o apóstolo fala aos coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede sempre firme e constante, sempre abundantemente na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha aqui: seja sempre firmes e inconstantes, sempre abundante na obra. Não se enfadar, não se entregar, sempre a trabalhar ao Senhor no ministério que Deus te chamou. Veja aqui, foi tão importante ela se dedicar no ministério dela, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. E a prova que o trabalho dela não foi em vão: levantou Pedro, foi lá e disse: levanta. Ela morreu, mas o trabalho dela não foi em vão. Deus usou Pedro para dizer: o ministério de Dorcas não parou. Ora por ela, para ela ressuscitar. O trabalho dela não foi em vão no Senhor, que nem foi ela que clamou. Quando nós temos crédito no céu, Deus envia a pessoa certa para nos ajudar na hora certa. Veja que ela não pôde clamar, ela morreu. Pé ajuntou, o que restava era terra sobre ela. Aí, por misericórdia de Deus, essa mulher trabalhou muito na minha obra, então vou honrar. Olha que a honraria dela foi o que? A ressurreição. Quando nós trabalhamos para o Senhor, se dedicamos, eu vou ser mais radical. Nós servimos inconstante na obra do Senhor, não querendo recompensa de homem. Vai que uma hora o nosso parente fecha os olhos e Deus diz: eu achei graça no trabalho da minha serva, achei graça no trabalho do meu servo, pois ressuscita o parente dele. Vamos lá. Então essa discípula, ela se dedicava. Em algumas traduções diz se dedicava. Lá do missionário Giovanni disse: era notável, né?
O ministério de Dorcas era notável. Por que notável? Porque o homem não pode ver, mas aqui ela está anotando tudo, e anotando e marcando. Todo ministério é notável, seja para limpar a igreja, seja para enfileirar cadeira, seja para pregar, seja para servir água, é notável, e Deus vai te recompensar, irmão. Eu não vou porque eu sou um diácono, eu não vou porque eu sou simples um obreiro. Quem foi que disse que o poder de Deus é limitado? A Bíblia diz que Estevão e Filipe eram diáconos, sim ou não? E eles oravam, paralítico levantava, cego voltava a enxergar. Então diáconos nesta época estava sendo mais usado do que alguns apóstolos naquela época. Então o poder de Deus não é limitado. Quando a gente se destaca no meio da nossa família, parece que os nossos olhos só é assim, ó. Quando no meio de 10 filhos na escola, um se destaca, tira nota máxima, então o que é que o pai vai fazer? Vai agradar, eu vou comprar quem sabe uma bicicleta. Por quê? Porque se destacou no meio de 10 irmãos. Assim é Deus, quando nós se destaca na obra do Senhor, o Senhor nos acha graça e merecedor, e diz: por receba as bênçãos do céu para a sua vida, porque nós se destacou na obra do Senhor. Quando nós se destaca na obra do Senhor, nosso trabalho não é em vão. O homem pode não notar, o homem pode não ver, mas o céu está 24 horas por dia dizendo: eu estou te vendo. E aconteceu, versículo 37, e aconteceu que naqueles dias que enfermando ela morreu. E aconteceu, vírgula, naqueles dias, vírgula. Todavia, quando você vê na Bíblia Sagrada falando naqueles dias, é momento de dificuldade, é momento de provação, é momento de luta. Então quando diz naqueles dias, ela veio a enfermar. Então quando a Bíblia está dizendo naqueles dias, ela veio enfermar, então significa que Dorcas, ela veio adoecer. No que ela veio enfermar, vírgula, período de tempo, momento, depois da vírgula, morreu. Então a morte de Dorcas não foi uma morte rápida. Ela enferma, ela passa pelo momento de dificuldade da enfermidade, chegou o dia que ela morreu. Mas mesmo ela enferma, ela estava tecendo roupa. Mesmo doente, estava dedicando no seu ministério. Ela entendia que não era qualquer enfermidade, qualquer problema que ia fazer ela se ausentar do seu ministério. Não era qualquer problema que ia fazer ela se ausentar da sua chamada. Ainda doente, ainda enferma, ela trabalhava na obra do Senhor. Por que por qualquer dozinha eu não quero fazer a obra? Qualquer problema eu quero desistir. Ah, porque eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou fazendo a tua obra, pastor, papai Jesus, e eu estou doente. Quem foi que disse que Jesus vai nos livrar das adversidades da nossa vida, dos problemas, das questões? Jesus disse assim, ó: filhos, vai para o outro lado do lago. E houve uma tempestade. Mas veja, que eles obedeceram, mas enfrentaram a tempestade. Não é porque eu faço a obra, que eu faço a vontade do Senhor, que eu estou livre de problema, de ventania, de adversidade. O problema é quando eu obedeço Ele e eu passo pela luta, passo pela prova. Ele sempre vai estar comigo dizendo: eu estou contigo e não vou te abandonar. Estevão fazia a vontade do Senhor, morreu apedrejado. Pedro fazia a vontade do Senhor, crucificado de cabeça para baixo. Isaías fazia a vontade de Deus, colocou de cabeça para baixo, cerrou meio. Não é porque eu obedeço a palavra, faço a vontade do Senhor, que eu estou limitado de ter problemas na minha vida. Veja que naqueles dias ela adoeceu e morreu. Quando ela morreu, as pessoas que estavam com ela, ainda nós estamos no versículo 37. Quando ela morreu, e tendo-a lavado. Quando uma pessoa morre, eles os preparavam, lavavam com iguarias, óleos, mirras, preparava o corpo para o funeral. Mas só que esse povo aqui acreditava tanto em Jesus que fez algo profético. O que fez? Depositaram num quarto alto. Pegaram ela, depois de morta, preparou, lavou, colocou num quarto alto. Algo profético. Colocou num quarto alto.
O nosso socorro vem de onde? De baixo ou de cima? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu. Então eles fizeram algo profético. Pegaram ela que estava sendo um problema e disseram: vamos levar para o alto. O que é que eu aprendo com isso? Que o meu problema, o seu problema, nós não temos que deixar aqui. Nós temos que apresentar para aquele que é lá do alto, igreja. Quando eles colocaram, depositaram ela no quarto alto, eles estavam dizendo: nosso socorro não é daqui, o nosso socorro é de lá. Esse povo amava tanto Dorcas, e Dorcas estava rodeado de pessoas certas. Você sabia que tem pessoas que gostam de estar rodeado com pessoas erradas? Mas ela estava rodeado com pessoas certas, porque quando ela morreu, trataram o corpo dela e depositaram em cima. E no versículo 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo o discípulo que estava ali. Olha, Lida era perto de Jope para hoje. Não, 17 quilômetros é perto, não estou no carrinho aqui. De Lida para Jope é 22 quilômetros, 22 km. Andando a pé, 4 horas e 6 minutos a pé. E presta atenção como que ela estava rodeada de pessoas boas. Os discípulos souberam que Pedro estava lá em Jope e ela estava em Lida. E mandaram 2 varões. Olha como é que ela estava rodeado de pessoas certas. Quando ela morre, ficaram sabendo que Pedro estava em Jope. Jope, Lida, estava em Lida. Souberam, separaram 2 varões, 2 homens, e disse: vai atrás de Pedro. Vai até Pedro. Dorcas estava morta, mas alguém foi atrás do socorro para ela. Deixa eu espiritualizar aqui uma coisa aqui nessa noite. Nós temos que estar rodeado de pessoas certas, porque quando a gente morrer espiritualmente, o nosso irmão vai se levantar e vai rogar ao Pai, dizer: ele morreu espiritual, ela morreu espiritual, mas derrama a graça de novo sobre ela, sobre ele, para que ele se levanta novamente. Veja que de Lida até Jope 22 quilômetros, e os varões foi a pé, 4 horas indo. Entregou a mensagem, e a mensagem que entregou para Pedro foi o quê? Olha a mensagem que entregou para Pedro: rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. A mensagem que eles levaram foi: andou 4 quilômetros para dizer: não demora. Dorcas morreu. E nós sabemos aí que Jesus te usa, tu é discípulo. 4 para ir, 4 para voltar, 8 quilômetros. Esses 2 varões foi rogar por ela e voltou. Olha o esforço que esses homens tiveram para buscar o socorro para Dorcas. Por que que o nosso irmão cai? A gente não se desloca do nosso lugar para andar 2 quilômetros em cima de uma lambreta, de uma moto, de uma bicicleta, para rogar por ele e dizer: Deus vai fazer a obra na sua vida. E aqui eu vejo um negócio muito forte. Jesus travou aqui hoje. Dorcas era o quê? Discípula, sim ou não? E Pedro era o quê? Discípulo. Discípulo de Jesus não mata discípulo de Jesus. Quando Pedro recebeu, Pedro não disse que não podia ir, Pedro não disse que não tinha tempo. A Bíblia diz que ele foi porque ele chegou. Se ele chegou, porque ele foi. Quem é discípulo vai ajudar outro discípulo a se colocar de pé novamente. Quem é discípulo não se alega com a queda do irmão, não se alega com a queda da irmã. Por quê? Porque é discípulo de Cristo. E quem é discípulo de Cristo faz como Jesus fez. Olha o bom samaritano: levanta novamente, porque a obra te espera. Que negócio é esse que eu sou discípulo? Quando o irmão cai, eu sou o primeiro a querer dar notícia. Tem pessoas que têm prazer de dar notícias desgraçadas. Tem pessoas que você sabe quem caiu, irmão? Foi fulano, ciclano e belclano. Discípulo que é discípulo não fica alegre com a queda do irmão, vai levar a solução da parte de Deus. Discípulo que é discípulo vai levar a solução. Observa aqui. Quando eles rogaram, olha, não demora não.
Esse povo aqui, a Dorcas estava tão rodeado de pessoas boas que ela estava morta. Ela não podia ir lá. Por quê? É lógico, ela morreu. Mas ela teve alguém que foi buscar o socorro para ela. Nós temos que estar rodeado de pessoas, não apenas para querer quando nós temos que oferecer. Nós temos que estar rodeado de pessoas quando a gente precisar. Ela diz: eu estou contigo e não abro, eu te ajudo. Tem pessoas que querem estar perto de mim, de você, só quando nós temos alguma coisa para oferecer. Isso até lá no mundo nós já vimos isso. Quando a gente tem dinheiro, grana, que está bancando tudo, a gente é rodeado de amigo. Mas quando o bolso fura, fale: ei, irmão, ei, rapaz, está tarde, ó meu brother, agora eu vou ter que ir embora. Falta pouco dizer: acabou o teu dinheiro, o que eu vou fazer aqui contigo, rapaz? Tem pessoas que querem estar colado em nós quando nós temos alguma coisa para oferecer. Afasta de pessoas ruins. Pastor, mas espera aí, pastor. Jesus não estava no meio de pessoas pecadoras, porque eu tenho que me afastar dessas pessoas. Um certo pastor diz: a Bíblia manda nós andar todo mundo, amar todo mundo, mas não diz que nós devemos andar com todo mundo. Deixa eu te provar um negócio aqui. Vai lá em 2 João capítulo 1, lá no finalzinho, coladinho em Apocalipse. 2 João capítulo 1, vamos ver o versículo 10. Ou melhor dizendo, o versículo 9. Preste atenção. 2 João capítulo de número 1, versículo de número 9. Nós vamos ler até o 10. Olha o 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aqui já está um mistério aqui, ó. Quem não persevera na doutrina de Deus, não tem nem Deus. Vale Jesus. Quem quer perseverar? Escutar e praticar. Ainda que a carne não queira, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho a Cristo. Eu obedeço a doutrina. Se eu não obedeço a doutrina, a palavra doutrina significa ensinamento. Se eu não obedeço o ensinamento de Jesus, não tem nem o Pai nem Ele. Mas a Bíblia diz aqui: todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se eu não obedeço a doutrina, eu não tenho Jesus não. Porque a própria Bíblia diz: o diabo crê que estremece, mas não obedece. E aquele que diz que conhece e não pratica, é o quê? Mentiroso. E o mentiroso vai ter parte de onde? Do inferno. Se eu conheço e não pratico, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim. E quando nós vemos aqui, ó, e aquele que persevera, que luta para fazer e obedecer a doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. Agora o versículo de número 10 aqui enquadra o que eu falo. Nós temos que sair de pé de pessoas erradas. Já enquadra o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 10 aqui da segunda epístola do apóstolo João: se alguém vem convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa. Aqui você pode fechar a porta na cara daquele que não quer levar essa palavra. Mas Deus não manda nós andar todo mundo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: vai um macumbeiro querer te doutrinar, pode bater a porta. Está trazendo uma doutrina que não é de Cristo. Vai um povo trazendo uma doutrina que não é de Cristo. Aqui o Senhor está dizendo aqui, ó: se alguém vir até você e não trazer esta doutrina, não recebe em casa, e nem tampouco os saudeis. Não é nem para saudar eles. Você pegou a visão aqui? Se nós colar em pessoas que não obedecem essa palavra aqui, nós ficar tanto junto com ele, aquele provérbio popular: água mole e pedra dura, tanto bate, até que, se você colar com pessoas erradas, você vai acabar se desviando, vai acabar colocando na cabeça um negócio que não existe. E aí tu vai querer confrontar quem obedece a palavra, porque a pessoa se achou uma brecha aqui. A doutrina é assim: se achou uma brecha que pode agradar a carne, e diz: é porque fulano disse isso aqui, não tem nada a ver. Quem é que não quer fazer a vontade da carne? Quem é que não quer
quer fazer a vontade da carne. Quem quer fazer a vontade da carne sempre vai querer bater de frente quando o Senhor Jesus proíbe algo aqui. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Então esse povo, ela estava no meio de todo o povo bom, que quando ela precisou, eles foram pedir socorro para Pedro. Versículo 39, olha aqui como é que Pedro não fala nada. Quando diz, olha, não demore a vir conosco. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Pedro levanta e vai com eles. Por quê? Porque ele é discípulo. Discípulo de Jesus não é para gerar morte. Discípulo de Jesus é para gerar vida. Se você é discípulo de Jesus, você tem que levar uma palavra para gerar vida para pessoas lá dentro, para pessoas lá fora. Pastor, mas a palavra é dura. Quem foi que disse que a palavra de Jesus é mole? O próprio Jesus nos ensinou. Olha, Jesus não teve um dia que ele disse: hoje eu não vou fazer sinais de nada. Ele trouxe um sermão tão duro, que Pedro vai dizer: ei, Jesus, dura é essa tua palavra, né? Quando confronta o pecado é dura mesmo. Dura é essa tua palavra. Quem é que pode resistir? Jesus vai olhar no bagulho de Pedrão e: ei, Pedro, acaso tu também quer ir? Ele vai dizer: não. Por quê? Para onde nós iremos? Pedro vai dizer: para onde nós iremos se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna? Cristo está dizendo: hoje não tem sinal, hoje tem palavra. A maioria do povo foi embora, porque tem pessoas que só estão em lugar onde tem sinal. Quando tem palavra, não vai. Mas uma coisa eu aprendo: multidão corre atrás de sinais, mas discípulo ainda fica com a palavra da verdade. E Jesus ainda falou, foi maduro: tu quer ir? Não, para nós dizer, é o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Jesus disse: Pedro, vou contar um negócio aqui para tu. Acaso eu não escolhi 12 de vós? Pedro: sim, foi, o Senhor escolheu. Pois é, não conta não. Eu não escolhi 12? Escolhi. Pois é, eu vou dizer uma coisa: um de vocês aí é o diabo. É para pouco. Deixa um pastor hoje chamar. Se alguém tiver endemoniado, obreiro, deixa o pastor: rapaz, tu tá endemoniado. É perigoso ele ir lá fora, carregar uma por fora e chegar aí. Quando Jesus disse: ó, um de vós é o diabo, ó, o silêncio. Porque eles temeram. De primeiro o povo temia o líder, né? Hoje em dia, rapaz, o negócio é estreito em alguns lugares. Ainda bem que eu não mexo com bode, eu mexo só com ovelha. Então vamos lá. Levantando-se, quando chegou, Pedro chegou no lugar onde estava Dorcas. O que aconteceu? Olha a recepção. E o levaram ao quarto alto. Quando o profeta chegou, alguém conduziu ele para um quarto alto. Quando ele foram lá buscar, que ele chegou, que eles levaram Pedro para um quarto alto, aquelas pessoas que foram buscar estão dizendo: eu vou te levar aonde é o problema. Eu vou te conduzir aonde está o problema. Nós temos que nos encostar perto de homens e mulheres de Deus para consultar e levar para resolver o problema que está lá. Não querer fuxicar, fofocar com o problema do irmão, do vizinho. Leva a pessoa certa para resolver o problema. Eles levaram quem? Pedro, porque eles sabiam que Pedro ia resolver. Discípulo que é discípulo vai contar o problema do irmão, quem é capaz de resolver. Se eu querer levar o meu problema para quem não resolve, aleluia, eu não estou levando o problema para alguém resolver. É porque eu quero fofocar, quero falar da queda do irmão. Chamaram Pedro porque Pedro poderia resolver. Quando Pedro chegou, conduziu, levou Pedro onde estava lá. Ele está levando a pessoa para resolver o problema. Nós que é discípulos, nós temos que levar o problema do nosso irmão para quem pode resolver. Exemplo: na posse do pastor Maciel, o problema de lá ele vai resolver lá. Chegou lá, aconteceu um negócio, chegou para o pastor Maciel assim. Se não deu lá, aí vai vir atrás de quem? Vai vir atrás de mim, aí eu vou lá. Nós temos que levar os nossos problemas, os problemas do nosso irmão, para quem pode resolver. Olha, esses varões foi atrás de quem? De Pedro. Porque Pedro tinha fama, e aliás, ele era homem de Deus. Aí eu disse: os dois varões. Ei, e é interessante que eu vejo que a Bíblia manda nós andar de 2 em 2. Foi 2 varões.
Nós nunca podemos querer resolver as coisas sozinhos, porque a gente pode se frustrar no meio da caminhada. 4 quilômetros, 4 horas, aliás. Imagina o que é que esses homens iam conversando nesse caminho. 4 horas. Talvez algum dizia: rapaz, será que ele vai resolver mesmo? Será que ela vai voltar a viver? Será que ela vai voltar a respirar? Rapaz, eu não sei não, mas vamos embora lá. Por que eles foram? Vamos perseverar pela nossa amiga, rapaz. Quem está lá está precisando. Nós temos que ajudar quem está precisando. Porque até Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Porque os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Eles foram atrás da solução. O que é que eu aprendo com isso? Nós sempre temos que correr atrás da solução para ajudar o nosso companheiro, ajudar o nosso irmão. Quem não ajuda não atrapalha. Vamos lá. Chegou, levaram, conduziram. Olha só o que acontece. E todas as viúvas o rodeavam. Quando chegou lá em cima, as viúvas o rodeou e começou a chorar. Será que Dorcas era querida? Tem pessoas que entram na nossa vida, que marcam a nossa vida. Dorcas estava morta. Quando Pedro chega, vai ver as viúvas chorando. Tem pessoas que marcam mesmo a nossa vida, o nosso ministério, que faz falta quando sai. Mas tem pessoas que parece que é um alívio quando sai. Não da presença, mas deixa de atormentar. Não da presença de Deus, mas deixa de atormentar. Tem pessoas que parece que é um alívio quando sai perto da gente. Mas tem pessoas que é notável, é agraciada. Pessoas que quando se ausenta, a gente sente falta. Veja que quando Pedro chega lá, Pedro vai ver essas mulheres viúvas chorando. E quando ela chora, vai mostrar o quê? Vai mostrar as túnicas e vestes que Dorcas fez quando estava com ele. Então quando as viúvas estão chorando, as viúvas vai mostrar para Pedro. Chorando, mostrando o que? Os vestidos e as vestes. Está mostrando as obras que Dorcas fez. Então Dorcas morreu, mas ela era lembrada pelas suas obras. Será que as obras que eu faço para Deus, daqui 10 anos alguém vai se lembrar que nós fizemos para Ele? Dorcas morreu, mas as viúvas estavam mostrando as obras. É tão bom quando a gente é lembrado pelas obras boas que fazemos, né? Às vezes é tão bom quando a gente, rapaz, você lembra? Rapaz, o obreiro tal, rapaz, aquele era obreiro. Você via que ele chegava cedo na igreja, rapaz, ele abria a porta. Eu estou dizendo algo que acontecia comigo. Chegava cedo, abria a porta, olhava as fileiras das cadeiras, via se não tinha lâmpada queimada dentro do templo, no banheiro, checava se tinha água. Isso eu fiz tudo. Quem quiser pedir testemunho, pastor César Maciel Dias. Eu, depois de pastor, um dia eu fui pregar e disse: pastor Fabrício, eu sinto falta quando você era obreiro aqui no nosso ministério. Olha o que ele falou no meio dos obreiros: eu sinto falta de você quando você congregava comigo. Tem pessoas que se destacam, é lembrado pelas obras que fez, não obras ruins, mas obras boas. Tem pessoa que é lembrado pela obras ruins. Fulano, rapaz, aquilo é um bode, rapaz. O obreiro tal, o irmão tal, a irmã tal. Rapaz, o testemunho daquele irmão ali é feio. É melhor tu contar a igreja que ele não foi do que a igreja que ele já foi. Não, rapaz, ele batia de testa com a liderança dele. Rapaz, que não tem forma boa. Tem pessoas que é conhecida pelas más obras, mas tem pessoas que é conhecida pelas boas obras. E quem é reconhecido pelas boas obras, no dia que sai, é lembrado. Se você foi um bom obreiro na igreja que você passou, você pode ter certeza que até hoje o pastor lá, ele vai lembrar de você, o que você fez lá na obra. Não tem como apagar o que você fez na obra do Senhor, na casa do Senhor. Nem o tempo pode apagar as suas boas obras que você fez na casa do Senhor. Eu creio que quando eu morrer, creio que esse ministério não vai se acabar. Quando eu morrer, alguém vai subir esse templo, alguém vai dizer: o fundador desse ministério era um pastor que confrontava o pecado.
Os obreiros daquela época do pastor Fabrício, obreiro tá, obreiro B, C, D, vai ser lembrado. Ninguém pode apagar o memorial quando você faz na casa do Senhor. O homem pode tentar apagar, mas Deus diz: ninguém apaga do meu memorial. Ela era lembrada pelas suas boas obras. Agora observa aqui. Ninguém é dono de ovelha. As ovelhas é de Deus. Deus levanta pastor, é para cuidar. Mas será que no dia, ou da onde você saiu e veio para cá, ou tu sair daqui para outro lugar, será que você vai ser lembrado pelas obras que você fez na casa do Senhor? Será que vai ter momentos bons para participar as outras pessoas lá fora? Ou simplesmente vai dizer: eu fui um congregado, eu só ia para a igreja? Será o que eu fiz, o que você está fazendo, daqui 10 anos vai ser lembrado? Por isso, tem que ter uma dedicação. O ministério de Dorcas não era visto, mas ela praticava da obra, participava da obra do Senhor, e ela dedicava na obra. Para ter memorial, tem que ter dedicação. Se não ter dedicação, não tem como se destacar. Amém, igreja? Então quando Pedro chega lá, o cenário, a Dorcas vai estar rodeada de viúvas, mostrando as suas obras que ela fez quando estava com ela. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, Pedro vai dizer: eu sei, minha filha, vai consolar, eu sei. A própria Bíblia diz: é melhor você ir numa casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. Porque numa casa onde há luto, há quebrantamento no coração. Pedro chega lá, quem sabe diz: minhas santas, viúvas, crentes, serva de Jesus, eu peço para você se retirar um pouquinho. Porque tem momento que Deus quer trabalhar, e se tiver muito desespero, arrancando o foco, pode atrapalhar a oração, pode atrapalhar a ministração da cura. Aí Pedro vai dizer: vocês estão chorando, eu sei, está doendo, vocês estão emocionados, mas retira só um pouquinho. Porque se eles me chamaram até cá, porque eles confiam em Deus primeiramente, o Deus que eu sirvo. Então eu vim aqui, foi para resolver. Todavia, quando Jesus chegou na casa de Jairo, que viu aquele pranto, Jesus diz: não chores. Discípulo que é discípulo sempre conforta aquele que está precisando de uma palavra. Quem sabe ele está sem força, dá uma palavra dizendo: tu vai conseguir. Você não conseguiu agora, mas amanhã tu vai conseguir, porque o Deus, ele vai te dar força, sabedoria para você vencer esse teu obstáculo. Quando chega lá, sai vocês, por favor. Aí Pedro, ele vai entender: agora aqui é um problema. Elas já saíram, eu vim aqui para resolver o problema. Está aqui Dorcas. O que ele vai fazer? Ele pôs-se de joelho e orou. Tem problemas que só vai na oração. Veja que quando ele manda todo mundo sair, ele dobra o joelho e começa a orar. Ele está num ambiente só, fora o morto, ele está só. Tem problemas que é para nós resolver só nós e Deus, sozinho no nosso quarto, orando a Ele. Porque tem problemas que nós não vencemos com a força do nosso braço. Tem problemas que nós vencemos com a força do joelho, orando. Ele dobra o joelho e começou a orar. Bem aqui Jesus, bem aqui, ele falou comigo tremendamente. Ele falou assim: meu filho, tem guerras que a gente ganha, não é porque somos fortes, é porque nós se prostramos diante de um Deus que pode resolver o problema. Não tem aquele problema que você já tentou de um lado para o outro, correu de um lado para o outro para resolver, não deu certo. Chegou o momento de colocar de joelhos e orar. E quando ele orou, aqui, isso aqui é muito forte. Isso aqui só faz quem tem ousadia. Sempre quando Deus nos usa, a gente lembra do princípio do nosso ministério. Tem coisas marcantes na nossa vida que acontecem que a gente nunca esquece. A gente próprio mesmo não esquece. Preste atenção. Quando ele orou,
Quando Pedro orou e voltando-se, ele já volta para o corpo, ele já volta com a solução. Quando a gente ora, quando a gente volta, Deus já dá a solução para a gente resolver o problema. Às vezes a gente ora pedindo: Pai, porque eu estou passando por isso. Aí não vem com a resposta. Quem sabe Deus apenas diz: cale-te, escuta mais, fala menos. Por que eu não faço isso, não recebo isso, não recebo aquilo? Aí a gente ora, aí Deus não levanta a solução. Deus dizendo: se destaca mais no teu chamado. Quando a gente desce oração, sempre a gente sobe com uma resposta. Porque quando Jesus desceu à terra, ele subiu com a resposta. E quando ele rogou ao Pai, o Espírito Santo de Deus desceu. Mas quando nós oramos, ele sobe, ele volta com a resposta. E nós um dia sairemos daqui, iremos para Nova Jerusalém. Vamos lá. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Ah não, hoje tá bom, viu, pastor? Sabia que tu ia se converter. Então quando ele voltou para o corpo, ele orou. Agora ele vai para o problema era o corpo. Quando ele orou, ele voltou para o corpo. Ele está dizendo: agora eu vou resolver esse problema, porque Jesus já me deu a solução. Quando ele chegou lá, ele disse: Talita, levanta-te. Isso aqui é a autoridade, chegar em alguém que está morto. Presta atenção, um negócio forte aqui. Ela morreu, sim ou não? 4 horas para ir, 4 horas para voltar, 8 horas ela estava morta. 8 horas já não tinha mais o fôlego de vida. Os seus nervos já estavam engringueados. É muita autoridade. Quando ele orou, ele chegou na oração, ele já soube qual é a resposta. Quem sabe Jesus disse assim: ó, pode ordenar ela levantar. Quem sabe ele começa a gaguejar. Jesus, quem sabe para atender, pode mandar ela levantar. Você não desceu pedindo uma resposta, agora você vai subir com a resposta. Ordena que ela se levanta. Quando nós sobe com a resposta de Deus, pode fazer que ele se responsabiliza. Tabita, levanta-te. Ela levantou? Não. Levantou não. Abrindo os olhos e vendo a Pedro. Quando Pedro diz: levanta-te, ela abre os olhos e olha para Pedro. Ela não vai olhar para uma pessoa normal, porque quem é discípulo conhece quem é discípulo. Quem serve a Jesus conhece quem está cheio de Jesus, pregando a palavra, orando. Quem é discípulo, quando outro discípulo libera uma palavra, a gente conhece. Vem amando de Deus, vem amando de Deus. Ela abriu os olhos. Isso aqui, meu Deus, é forte. Abriu os olhos e vendo a Pedro, ela assentou-se. No que ela se assentou-se, versículo 41. Agora Pedro vai lembrar do princípio do seu ministério. Ele lembra da porta formosa. Eu não sei quantos anos tinha da porta formosa até aqui, mas só que ele não esqueceu um princípio que ele aprendeu lá. Quando ela sentou, o versículo 41 diz: e ele dando a mão, ele deu a mão. Que sabe quando ele dá a mão, ele diz: agora eu lembrei de quando Jesus me usou lá. É Jesus dizendo: nunca vai esquecer da escola do aprendizado seu com Jesus. Quando ele lembrou lá, ele estendeu as mãos, pegou nas mãos dela e a levantou. Mas ele não mandou ela levantar. Mandou, mas ela abriu os olhos, olhou para ele e sentou. Ela só levantou porque Pedro pegou na mão dela e levantou. É Pedro dizendo: tu é discípula, eu sou discípulo.
ninguém é maior do que ninguém. Você está caída hoje, eu te ajudo a levantar, porque amanhã pode ser eu que estou caído e é você que pega na minha mão e vai me colocar de pé. Foi atrás da pessoa certa. Se fosse outro, que nada, menos um para disputar comigo no ministério. Eu não me falhou da memória, mas eu creio que em Atos dos Apóstolos, você sabia que tem pessoas que pregam por inveja? Pastor, é Atos dos Apóstolos, que nós lemos lá na tua casa, é Atos dos Apóstolos, né? Tem uns que pregam por inveja, tem uns que pregam por usura, tem uns que pregam por amor. Você sabia que tem pessoas que têm inveja do teu ministério? E eles dizem, eu vou pregar mais do que ele. Aí mete a cara e comenta papá. É conhecido um pregador que quer se aparecer. Ele nunca quer pregar para ir, ele quer pregar conhecimento para cá. É querer disputar. Aqui no tempo do milagre não tem disso não, porque aqui nós prega para ir, prega para cá, vai para todo mundo, porque a espada vai assim, vai assim. Mas tem lugar que parece que não tem ninguém, parece que o público é para cá. Quantos já viram isso? Porque prega por inveja. Eu quero mostrar que eu sei mais do que ele, eu quero mostrar que eu sei mais do que ela. Mas aqui, Pedro, Dorcas, o ministério de Dorcas para Pedro era diferente, mas era o mesmo Deus que servia. O ministério de Dorcas e o ministério de Pedro, ainda que Pedro tendo o dom de cura, revelação, porque Pedro ele foi um homem revelador. Deus revelava para ele passava a revelação. Porque Ananias e Safira, quando chegou lá que vendeu a herdade, Pedrão, o pastor da igreja, vai olhar e dizer: porque deixasse Satanás encher teu coração, já foi revelado. Hoje está difícil. É poucos pastores que Deus usa em revelação mostrar o pecado das tuas ovelhas. Agora presta atenção aqui. Quando Pedro pega na mão dela, ela levantando-se, Pedro diz: eu não sou melhor, hoje eu estou te levantando, eu não sei amanhã. Porque Pedro sabia que um dia ele caiu. Pedro caiu. Ele soube aqui valorizar essa morte aqui. Pode ser uma morte física, pode ser uma morte espiritual. Ele lembrou lá atrás quando ele negou Jesus. Ele lembrou lá atrás quando ele errou, quando cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote. Ele lembrou, ele disse: eu falhei, eu caí, mas o mesmo Jesus, aquele que me fez a promessa que eu caí, foi o mesmo que foi atrás de mim e me fez de levantar de novo. Ele viu ela morta. Ele disse: o mesmo que me colocou a vida ministerialmente vai ser o mesmo que vai dar a vida fisicamente para essa mulher, porque eu não sou melhor do que ela. Levantou. Agora Pedro vai chegar. Agora Pedro vai testemunhar. Ele vai provar a fé com obra. Ele foi até lá porque ele teve fé. Porque quem é discípulo de Jesus sempre vai ter fé e fazer a obra dele. Ainda que parece não ter recurso, mas a pessoa vai sabendo que ele é o dono da seara. Quando ela levantou, agora é Pedro. Eu mandei sair, agora Pedro vai mandar voltar, chamando os santos. Esse santo não é estátua de barro, não. Esses santos é os crentes. Porque a própria Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo no Senhor. Chamando os santos crentes, e as viúvas apresentou ela viva. Eles foram atrás porque eles tinham um problema em casa. Dorcas tinha morrido. Quando Pedro veio para resolver a mando do Senhor, quando ele resolveu, ele provou a fé com obra. Está aí. Ela voltou a viver. Ele provou o amor dele com obra. Ele provou a gratidão dele com obra. Quem sabe ele vai levar e vai dizer: vocês foram atrás de mim para trazer a solução, então eu estou aqui, está aqui a solução resolvida. Nós temos que resolver soluções dos nossos irmãos. Entregou. Agora presta atenção, um negócio aqui forte também, para encerrar. O último versículo, aliás, versículo número 42. E quando
Pedro levou, apresentou ela viva, versículo 42. Isto foi notório por toda a Jope. Foi notado. Ninguém pôde esconder esse milagre aqui. Foi notório, notável. Foi a manchete de Jope. O apóstolo Pedro orou por Dorcas e Dorcas ressuscitou. Agora imagina quando ela levanta. Será que ela vai voltar a fazer o quê? Exercer a mesma ordenança que Deus entregou para ela. Se essa mulher já fazia, já se dedicava na obra do Senhor, imagina com um milagre desse aqui. Será que ela não se dedicava? Era possível ela se entregar, morrer por Jesus e pelo Evangelho das Boas Novas. Tem milagres que acontecem na nossa vida. Se nós já exercia, agora nós temos que apaixonar por aquilo que Jesus olhou para mim, olhou para você e confiou. Olha a confiança dele. Eu vou dar o dom de cura para o missionário Giovanni. Eu vou dar o dom de louvor para o diácono Wagner. Eu vou dar o dom da palavra para o pastor Elson, pastor Pedro. Se Jesus deu o dom para você, é porque ele achou graça e diz que tu é capaz de exercer. Pois se dedica naquilo que Deus te deu. Se Deus deu para você, é porque Ele viu que tu é capaz de exercer esse cargo. Lá naquela vigília foi muito forte. Você viu que aquela pastora falou, a missionária falou lá. Ela disse sobre a obra do Senhor, sobre limpar a igreja. Tem pessoa que não quer passar um pano na igreja, mas quem limpa a igreja, quem limpa as cadeiras, participa de um milagre, participa dessa palavra que foi pregada. Quem limpou a igreja hoje? Irmã Sirlene. Imagina alguém que precisa ouvir uma palavra, estava perto de tirar a própria vida, chega com câncer. Aí aqui a gente prega e ora, o câncer vem para fora. Você pensa que foi mérito só de quem orou? Foi de você também que limpou a igreja. Recebeu o milagre, mas a igreja estava limpinha, estava cheirosa, então recebeu o mesmo galardão de quem orou e quem pregou, porque a igreja ela é unida, é o corpo de Cristo. Seja quem limpa, quem serve a água. Quando o câncer vem para fora, o paralítico levanta, você também participou. Por quê? Porque antes do pregador, você veio antes limpar, enfileirar, deixar tudo cheirosinho, tirar o copo dali, botar a aguinha gelada. Então você também participa dos milagres. E quando ele notou, presta atenção. E muitos naqueles dias em Jope, todos, cadê o versículo 42? E foi isso notório por toda a Jope, foi visto. E muitos creram no Senhor. Aqui a Bíblia não diz aqui que Pedro pregou. Nesse texto aqui de Dorcas, do versículo 41, aliás, do versículo 36 até o 42, você não vai ver hora nenhuma Pedro pregando. Mas através dos sinais que Jesus fez na vida de Pedro, muitas pessoas creram. Você sabia que tem pessoas que vêm para aqui, tempo dos milagres. Vou falar daqui. Tem uma igreja lá que tem uns profetas lá que oram, o câncer vem para fora, some caroço, filho. Tem pessoas que, eu duvido, eu tenho um caroço aqui, eu vou lá, aí Jesus revela aqui, a gente ora, o caroço some e a pessoa diz, é verdade mesmo que Jesus ainda cura. Então, através da nossa fidelidade com Deus e do compromisso com o ministério que Deus nos deu, quando acontece o sinal, outras pessoas passam a acreditar. Por quê? Por causa da tua fidelidade que Jesus usou você, outras pessoas vão acreditar e vai crer em Senhor Jesus. Então, sinais também faz a pessoa crer. Mas o que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela a enfermidade, pelo dom que Deus deu e autoridade no nome de Jesus. É entregue um milagre para a pessoa, e a pessoa partir a crer. Todos creram no Senhor. Por que todos? Por que todos?
Quem estava chorando em volta da Dorcas? As viúvas, mostrando o quê? Então ali tinha várias pessoas. Por que as viúvas não foram? Somente aqueles 2 varões. Eu perguntei para o Jesus, eu quero saber. Por quê? Por que, Jesus, que foi só 2 varões e não foi as viúvas que estavam chorando? Jesus disse assim: meu filho, tem pessoas que é apegada apenas em obras. Tem pessoas que é apegada apenas no momento. Tem pessoas que acreditam, crê só quando tá bom para ela, tá bom para ele. Eu quero ver você acreditar é no momento que tu precisar do socorro, que somente Deus do céu pode fazer. Além de alcançar toda Jope, a Bíblia diz que todos creram. Então tinha pessoas ali que estavam rodeadas do corpo de Dorcas, que não acreditava que era possível ela se ressuscitar. Tinha pessoas que estavam em volta de Dorcas, que não acreditava que ela poderia voltar a costurar. Tinha pessoas em volta de Dorcas que não acreditava que ela poderia exercer o seu ministério de novo. É Jesus Cristo dizendo: acredita que aqueles que caíram, que pregava com nós, orava conosco, subia monte, hoje ele está desviado. Acredita, ora por ele, porque ele pode se levantar de novo, exercer o seu chamado, exercer o seu ministério, e o nome do Senhor ser glorificado. Rapaz, mas desceu, foi essa aqui, desceu do céu agora, meu Deus, desceu revelada. Tem pessoas que não acreditam naqueles que caiu, diz: não vai poder exercer o ministério mais, não vai pregar mais, não vai orar mais, não vai cantar mais. Faça como esses homens que foi atrás e intercedeu, diz: Pai, se o Senhor fez uma vez, agora faça de novo, porque aquele que caiu, Jesus pode levantar e através da vida dele fazer um verdadeiro avivamento da parte do Senhor. Jesus provou aqui que quem dá o ministério é ele. E quem se frustrou, aconteceu, morreu, ele pode restaurar o ministério. Que essa pessoa diz: agora acabou para a Dorcas, ela não vai exercer mais o seu ministério. Mas o povo teve que ver que ela ressuscitou e continuou fazendo o que ela fazia antes, ou até mesmo melhor. Imagina que a pessoa só viu um milagre e crê. Imagina a pessoa que participa do milagre, a fé dobra. Amém? Se coloca sobre os vossos pés. Nós vamos fazer hoje algo profético. Nós somos os 2 varões que foi interceder por Dorcas. Pode desligar. Nós somos os 2 varões que intercederam por Dorcas. Eles foram